Fabrício, Caio. Bom, essa, não sei se dá para ver muito bem, essa a gente vai começar primeiro falando de todas as funções que tem dentro do programa, não todas, as principais na verdade. Essa é a função, a função mais importante, é a função I/O, que tem uma interação usuário-máquina. A gente optou fazer assim para dar mais liberdade ao usuário do que ficar padronizando cada uma. Essa função, ela é que vai definir, por exemplo, quais vão ser os autores, os revisores, os tópicos dos artigos que vão ser propostos no programa. A gente já colocou a gente já fez como uma lista de autores e revisores. Aqui não dá para ver, mas tem 10 aqui, de 0 a 9. E ela vai fazer uma série de perguntas: quantos artigos tem, quantos tópicos, quantos autores, revisores e assim por diante. Essa aqui é a função recursiva que tem no nosso programa. Ela é que vai gerar as listas no final do programa. Ela vai gerar uma lista de conflitos com tuplas, a gente vai mostrar no final como é que vai ser essas tuplas. Onde dentro dessas tuplas tem revisores, os autores, o autor que foi revisado pelo revisor e um número de tópicos que esse autor, que esse revisor fez. Aqui a gente teve um pequeno problema, que tinha horas que a gente jogava, por exemplo, 8 autores e jogava 5 revisores. E aí a função acabava assim no meio do programa porque não tinha revisor suficiente. Então a gente teve que montar esse monte de if, else if, até chegar, assim, num caso ruim, por exemplo, tem 10 autores e só tem um revisor. Então esse revisor tem que revisar tudo. Então a gente tem que repetir a lista, repetir várias vezes até completar uma lista com 10. É a mesma coisa com uma aula de 8, 7, assim. Essa aí é outra função que tem, também é muito importante, é uma função adicional. Só serve para usar o div e o mod, né? Mas como a gente tinha três variáveis, então o div e o mod em si só foi usar duas, a gente fez uma função para ela juntar. E vamos começar a falar do início do nosso programa. O início do nosso programa começa assim. Ele mostra a lista que tem de autores e revisores que a gente já programou. Mas claro que se você mudar o programa, pode mudar, colocar 20 revisores, 20 autores, essas coisas. Mas ele já mostra. A primeira pergunta que ele faz é quantos artigos tem. Os artigos eles servem para mostrar, na verdade, quantos tópicos vão ter. A gente separa, tem 5 artigos, mas em cada artigo tem 5 tópicos. Então, são 25 tópicos, na verdade, total. Então, a gente usa artigos só sempre para saber o número de tópicos exatos que tem para revisar. Aí vamos colocar um exemplo aqui mais ou menos quantos artigos tem. 20, quantos tópicos? 15. Aí você já faz a conta já de quantos tópicos vão ter. Autores, quantos autores tem? No máximo 10, 8. Quantos revisores? 6. E aí tem uma pergunta que é essencial no programa, que é se existem autores que também são revisores. Ou seja, eu posso ser um autor, mas se eu for autor e revisor, eu não posso chegar lá, fazer o meu tópico e revisar o meu próprio tópico. Isso eu não posso fazer. Então a gente resolveu colocar essa pergunta no programa, que é o usuário responde se sim ou não. Se ele responder não, o programa segue normalmente. Ele vai pegar aquela lista de autores e vai gerar essa resposta aqui, não dá para ver muito bem, com as tuplas que eu falei, que é uma tupla para o primeiro item, autor, o segundo, revisor, e o terceiro, número de tópicos. Aqui ele já dá o número de tópicos com 37, ele vai. O primeiro revisor, que é o Cícero, ele revisou 37 tópicos de Maria, que é a primeira autora, Pedro é o segundo autor, Bárbara, que é a segunda revisora, revisou 37, vai assim, você vê que dividir igualmente cada revisor dividiu igualmente. Mas de vez em quando essa divisão não dá exata. E quando não dá exata, sobra para o último ao revisor, que vai revisar sempre vai revisar mais tópicos do que os outros. Aqui nesse caso, por exemplo, a revisora que, na verdade, tem que repetir, né, porque eram 6 revisores. A revisora que a Bárbara revidiu, ela teve que revisar 41 tópicos da autora Bianca. Mesmo, então, a Bárbara, por exemplo, ela revisou
41 tópicos de Bianca e também revisou 37 tópicos de Pedro. Então sempre sobra para o último revisar mais. Aí, no caso do Fabrício, ele disse a respeito do caso não. Aí, se for o caso sim, que é o todo também são revisores, a primeira você vai ter que formar a condição, depois os números respectivos das pessoas que são. Aí, no caso, por exemplo, aqui, são 3 autores que são revisores, os números das pessoas aqui. Aí, no caso de autores que são revisores, aí a lista de autores, ela vai acabar ganhando a lista de revisores que vai concatenar com a própria lista de revisores. Aí, como está notando aqui, o caso do Pedro, que é o número 1 que formou, ele era autor e acabou sendo revisor também. Aqui é um exemplo que a gente fez, que é o último slide, mostrando o programa funcionando já. Aí, no caso, para 20 artigos, 15 tópicos. Por exemplo. 8 autores, 6 revisores e a resposta sim, no caso. Aqui, mais ou menos, o caso anterior, no caso de 8 autores e 6 revisores, no caso estaria com essa condição aqui, porque no caso o tamanho da lista de autores é uma vez o tamanho da lista de revisores. Aí no caso precisaria de mais 2 revisores para completar, aí ia concatenar no final. E mesmo que o cenário tivesse também mais revisores que autores. No caso aqui é concatenar no final. No caso de geração. Serve tanto para um como para outro. Ia dar a mesma resposta. Aqui, eu sou um pouco cortado, mas até aquele caso lá que a gente fez do exemplo, basicamente seria assim. O programa dos tópicos, os autores. Aqui, quando ele pergunta mais ou menos, ele coloca o número deles. Esse número já fala aqui, né? Já fala. Você pode colocar qualquer número. Você pode colocar, fala em ordem crescente, mas você pode colocar 0, 1, 5, 4, só colocar em qualquer ordem, mas ele fala em ordem crescente, porque dentro do programa tem um erro no programa que pode ser consertado, e de vez em quando você colocava 0, 1, 3, 0, 1, 4, 3, quando você fazia essa mudança, aparecia que de repente eu era o revisor e eu era também o autor. Dado esse pequeno erro, a gente tentou consertar ele, mas quando a gente consertava dava um erro, dava geralmente um erro de tipo, ou a gente tentava consertar e tipo, não dava mais funções no programa inteiro, acabou que não conseguimos. A gente não conseguiu porque, como a gente dá muita liberdade ao usuário, acabou que não dá para saber o que o usuário vai pensar na hora de editar. Então pode fazer qualquer coisa. Se ele quiser, ele pode colocar um aqui e vai aparecer só um número aqui, só um revisor, só um autor. Então, a gente tem muita liberdade do usuário e está botando esse erro nosso. Problema. Vamos às perguntas. Pode deixar a apresentação profissional da lista Melão. Fecha aí a janela. Tá, vamos às perguntas. Como é que foi feita aquela... Vocês usaram aquele último revisor que é com mais autores para revisar, né?